Eu não sei se você conhece o Denuvo. Se você joga jogos AAA, provavelmente você deve conhecer o Denuvo. Mas eu acho que assim, é complicado. A maior parte das pessoas hoje tem jogado jogos indie ou jogos online, principalmente no computador. Se você for ver os 10 jogos mais jogados, nenhum deles tem Denuvo especificamente. Mas o que seria o Denuvo? O Denuvo é um sistema anti-pirataria, basicamente. E é até engraçado pensar que eu nunca botei um Denuvo no meu PC. Caraca. Eu nunca joguei nenhum jogo de Denuvo, mas eu também não jogo nenhum dos jogos novos, não jogo nenhum dos jogos AAA. O máximo que eu jogo assim de jogo novo é um jogo de Switch que saiu e outras coisas mais. Bom, então você tem o Denuvo, que é um sistema anti-pirataria que inclusive funciona muito bem, hein? Parabéns para os caras terem criado um sistema que realmente os hackers não conseguem quebrar. Então, os jogos que vêm com o Denuvo demoram um tempo até eles serem quebrados, mais ou menos uns 2, 3, 4 meses. Então pensa assim, isso é o Hogwarts Legacy. Em vez de você jogar ele pirata no lançamento, você vai ter que esperar de 3 a 4 meses para você poder jogar o jogo quando ele estiver craqueado. Ou você vai lá e compra o jogo, né? Que é o que geralmente as pessoas esperam. E o Denuvo é muito criticado por ele piorar a performance do seu jogo nos computadores, né? Inclusive, eu nem vou pegar e falar para você testar. Eu só vou colocar um vídeo aqui para você ver. Então, se você está na dúvida sobre o Denuvo, aqui você tem o mesmo computador, mesmo setup. A diferença é que um é o pirata, né, que é o sem Denuvo, e o outro é o com Denuvo, ok? Então, você vê, aliás, ao contrário, esse aqui da esquerda é o com Denuvo e o da direita é o sem Denuvo. Então, você vê aqui o Hogwarts Legacy, sabe? O Hogwarts Legacy sem Denuvo, ele tá rodando a quase 80 frames, ó. Sendo que esse aqui é dramático, ó. Aqui andando no salão, com o Denuvo, você roda aí no máximo 70 frames, enquanto aqui, sem o Denuvo, você roda 103, 104, 105. Isso aqui é muito pesado, muito complicado, muito porcaria isso daqui, sabe por quê? Você pode até falar, mas eu não me importo, 60 frames já é o suficiente pra mim, Dark. Não precisa de 140 frames, sim. Mas aqui a gente tá vendo um PC com uma RX 6600 XT, a gente tá vendo aqui um processador de alto nível, tudo aqui perfeito pra rodar, entendeu? Então imagina num PC de alguém mais humilde aí, que roda esse jogo aqui com 50 frames no máximo, ou que vai ter que se virar para conseguir rodar esse jogo no very low, entendeu? Então aqui com o Denuvo você vê que o jogo roda pior, e muito pior, não é pouco pior não. Então esse é um dos problemas que esse programa anti-pirataria tem trazido para os jogadores. Se o jogo ele vem com Denuvo, os jogadores já sabem que vai dar problema, já sabem que vai dar dor de cabeça. Inclusive eu já tive muitos problemas com esses programas, especificamente, não esse especificamente o Denuvo, né? Mas outros programas desses que me deram muita dor de cabeça no passado e me fez simplesmente decidir compras, inclusive, sabe? Você pode falar, ah, Dai, como assim? Você é desse nível? Se tipo, você viu que tem um programa ali que vai vir com o jogo, você não compra o jogo? É, exatamente. Muitas vezes eu prefiro pegar um jogo desse pirata, de verdade, do que pegar e sujar, entre aspas, o meu computador com um programa desses, entendeu? Porque às vezes esse programa ele causa outros problemas que vão ser levados adiante, entendeu? Então, tipo, sei lá, melhor ou pega no console se você tem um console, ou espera sair alguma coisa, mas não vai pegar e ficar tentando estragar o seu PC com esses programas aí, né? Geralmente jogos da Ubisoft botam muito isso, jogos da Warner e outras coisas mais, né? Então, isso aqui é muito hateado pelos jogadores, né? Você vê esse daqui, ó, 77, no outro aqui 98. Então você vê claramente uma discrepância bem grande. Aqui a discrepância tá menor, tá 15 frames aqui. Agora tá... Ó, aqui nessa área especificamente a discrepância tá menor. Mas assim, tipo, naquele salão a diferença foi muito grande, ó. No salão a diferença foi de praticamente 30 frames, mais de 30 frames de diferença, 31 frames de diferença. E aí o CEO, sei lá, um dos caras lá da Denuvo falou umas coisas que deixou a galera muito revoltada. Denuvo causa raiva no público porque funciona, afirma representante. O Denuvo atribuiu sua má as fama à ação de gamers que não querem pagar por grandes lançamentos. Só queria comentar uma coisa que eu acho que o fato desses jogos AAA estarem indo de base e o fato de você ter essas empresas como a Denuvo existindo, estão quebrando um pouco a confiança dos jogadores e isso está sendo cobrado já. A Ubisoft está sendo cobrada por práticas ruins e outras empresas mais também. Ao mesmo tempo que você tem essas empresas indo de base, você tem outras empresas como, por exemplo, a empresa lá que eu esqueci, foi a Saber Interactive que fez o Warhammer lá, o 40k, Space Marine 2, sendo super bem aceita. Você teve o jogo lá, o Helldivers
Helldivers 2 super bem aceito, super bem vendido, Palworld super bem vendido também, jogos que têm práticas diferentes, né, que não se importam se você vai piratear ou não um jogo, mas se importam em entregar o máximo possível de qualidade para que as pessoas comprem esse jogo. Inclusive, o Gabe Newell, ele falava isso, né, que se você quer acabar com a pirataria, você tem que oferecer um serviço bom e não colocar serviços ruins para evitar que a pirataria aconteça, entende? Então vamos lá. Usado como uma forma de proteger os jogos recém-lançados da pirataria, nos últimos anos o Denuvo adquiriu uma má fama pelo seu suposto impacto no desempenho de jogos comprados de maneira legítima. Isso é algo que a empresa Irdeto nega, afirmando que desagrada ao público porque sua solução realmente funciona. É engraçado pensar que, tipo assim, você já pode pensar qual seria a porcentagem de pessoas que pega pirata? Provavelmente deve ser 5% das compras, talvez menos até. Então, a gente tende a pensar que, na verdade, a pirataria é a imensa maioria, mas não. A pirataria, talvez no nosso país de terceiro mundo seja, mas aqui a gente não tem um público tão grande que compra, né? A gente tem um público grande para jogar jogos free-to-play, mas não jogos pagos de R$ 350. Então, talvez, se você for ver, sei lá, dos 100 mil jogos que são jogados aqui para Nintendo Switch, quantos desses são piratas? 30, 40 mil? Talvez um número maior até. Na época do PlayStation 2 também. Mas se você for pensar, no geral, os milhões e milhões de cópias que o jogo vende, sei lá, o jogo foi jogado por 100 milhões de pessoas. E de 100 milhões de pessoas, 95 milhões compraram o game, entende? Eu acho que é um valor mais ou menos assim. Então ele tá tratando como se fossem todos os gamers que fossem usar pirataria, como na verdade não. A maior parte dos gamers não usa pirata. Inclusive, se você tem a oportunidade de não usar mais pirata, eu tenho certeza que você já abandonou essa vida há muito tempo. Eu mesmo já não baixo o jogo pirata há muito tempo. Eu jogo só jogos da Steam e eu compro os jogos quando eles estão baratos na Steam. E pronto, eu vou vivendo a vida desse jeito. O Warhammer 40k Space Marine 2 é um jogo que eu quero jogar. Então eu tô esperando ele estar numa promoção. Quando ele tiver 99 ou menos de 99, eu compro tranquilamente ele, entendeu? E aí eu vou jogando assim. E eu imagino que a imensa maioria faça isso. Quem aí não tem uma biblioteca da Steam grande pra caramba e foi comprando vários jogos dessa maneira? Agora o cara vinha e tratar aqui como se fosse todo mundo que faz isso aí, não, aí é sacanagem, né? Em uma entrevista ao site Rocker Paper Shotgun, o diretor do produto Andreas Ullmann, afirmou que o ódio ao software vem de uma imensa comunidade de pessoas que não querem pagar por seus games. Assim, eles têm muito tempo para se dedicar à comunidade, compartilhar suas visões e tentar culpar o Denuvo. É nojento esse comentário aqui. Inclusive, a gente deveria boicotar todo jogo que tem Denuvo, porque esse cara depende que a gente compre o jogo, né? E ele tá oferecendo um produto ruim que piora a nossa experiência e ele tá culpando a gente de estar comprando o produto, basicamente, de o produto ser ruim. E a gente tá achando o produto ruim porque a gente não tá entendendo o fator do produto, sabe? O Moon também afirmou que é um gamer e que as suas alegações de que o software anti-pirataria prejudica o desempenho são falsas. Segundo ele, as famosas questões envolvendo Resident Evil Village, por exemplo, eram responsabilidade de outra camada de proteção que nada a ver tinha com a solução da Irdeto. Denuvo está tentando mudar sua imagem. O representante do Denuvo também afirmou que no caso do Tekken 7, os problemas de desempenho do jogo podiam ser ligados a um erro de programação. Caraca, então a culpa do... Tá vendo como é foda? Aqui, não, o problema é de outra coisa que tava agindo lá e não é no nosso Denuvo que tava fazendo isso, não. E aqui não, o problema do Tekken 7 é que ele foi mal programado. Segundo ele, a parte errada do código-fonte foi selecionada para proteção, do que levava aos stutters quando os personagens específicos eram escolhidos. Olha, isso que eu nem mostrei pra vocês esses jogos, eu só mostrei pra vocês o Hogwarts Legacy, né? A entrevista de Ullmann faz parte de iniciativas recentes da Irdeto para tentar mudar a imagem pública do seu produto, que é bastante negativa. Antes dela acontecer, a companhia chegou a criar um servidor do Discord dedicado a responder dúvidas sobre o software, que foi bloqueado após 2 dias graças a uma enxurrada de críticas. Para o representante do Denuvo, mudar a imagem do produto vai ser difícil, já que muitos o veem como uma forma de garantir que grandes corporações lucrem ainda mais. Parabéns, é exatamente o que o seu produto faz, não é? Não é, no final das contas. E o pior de tudo é que essas corporações são as que menos se importam com a experiência do usuário, né? Elas estão botando na sua bunda. E eles botam esse programa justamente para lucrar mais dinheiro. E aí é aquilo. Eles vão lucrar, sei lá, 10% mais cópias, às vezes 20% mais cópias, mas a imensa maioria das pessoas... É tipo assim, eu tenho 10 milhões de cópias do jogo. Vamos pensar no Hogwarts Legacy, né? Vamos pegar o número que ele falou. O número que ele falou foi de 10 a 20% mais, né? Então a empresa que coloca Denuvo no seu jogo acaba lucrando mais, embora que eles vão ter que pagar também para funcionar o Denuvo. Então, vamos dizer que é 10% a mais com os gastos que eles vão ter com o próprio Denuvo, né? E aí, pensa só, se o Hogwarts Legacy vendeu 20 milhões de cópias ano passado, então quer dizer que 2 milhões de cópias foram cópias oriundas do Denuvo, pirataria, entende? Então quer dizer que você piorou a experiência de 18 milhões de pessoas que jogariam o jogo de maneira sem pirataria
para você ganhar 2 milhões de cópias a mais vendidas nesse jogo, que é completamente hipotético também, porque tem jogo que vai vender mais, tem jogo que vai vender menos. O Hogwarts Legacy foi o jogo que mais vendeu ano passado, e eu acho que é tudo entendível para franquias e outras franquias. Eu não consigo pegar e pensar, se o Hogwarts Legacy não tivesse de novo, provavelmente ele teria vendido 18 milhões, mas como ele tem de novo, as pessoas foram lá e compraram 20 milhões. Fora o fato de terem mais pessoas que nem eu por aí do que o contrário, né? Pessoas que vão pensar, porra, de novo, não vou comprar, sabe? Então, quantas vendas você deixa de fazer porque o seu produto tem um de novo ali no meio, entende? Então, eu acho que, na verdade, esse aumento, entre aspas, não é um aumento tão grande assim. Eu acho que fica elas por elas, sendo bem sincero. No entanto, ó, para a representante de novo, mudar a imagem do produto vai ser difícil, né? No entanto, a desenvolvedora da solução deve continuar trabalhando em meios de provar que a sua má fama não é merecida. Através que vai ser bem difícil de realizar. E aí eu acho bizarro, né, mano? Porque você, tipo, tem milhares de vídeos do Denuvo na internet. Você vem aqui, ó, Denuvo. Tem milhares de testes, ó. Milhares de testes. Só você digitar. É só por causa de... Só porque eu tô procurando hoje, eu não tô conseguindo achar. Vamos ver, ó. Denuvo Shadow of Tomb Raider. Esse jogo aqui de 3 anos atrás... Não, tem mais Shadow of Tomb Raider. Ó. Com o Denuvo, 185. Sem o Denuvo, 192. O Pirata tem uma experiência melhor do que o original nessa circunstância. Aqui é a mesma coisa, não faz diferença, mas no geral, sem o Denuvo, você tem um ganho ali de alguns FPS. Nesse caso do Shadow of Tomb Raider, é uma mudança bem pequena, uns 10 mais ou menos FPS. Aqui, no caso do Resident Evil, que foi citado, ó, de 187 para 191 também, bem pequena, né, a diferença. Embora que eu vi que os problemas do Denuvo no Resident Evil eram diferentes, né? Então isso num PC óptimo, né, perfeito para isso. Então você vê que a diferença foi de menos de 10% no caso do Resident Evil. Mas é uma diferença mais ou menos isso, né? Então você perde de 10 a 20% dos seus frames, em alguns casos de 30 a 40% em situações pesadas, né? Então é complicado esse tipo de situação, cara, porque realmente, tipo, você tá falando de pegar um produto original e você ter uma experiência pior, né? Mesmo no Resident Evil novo, a diferença é muito pequena, tipo 5 frames de diferença, entendeu? Mas no Resident Evil 4, 5 frames aqui, mas sei lá, mano, no final das contas, a gente tá falando de PCs perfeitos aqui que rodem esse jogo. A gente não tá falando, ó, nesse caso aqui a diferença ficou 78 a 106 nos reflexos, né? Então, tipo, beleza. Para um PC que funciona, você vai notar a diferença de 10, 20 frames. Mas e se você tá rodando o jogo com 30 frames no máximo, entendeu? Que a imensa maioria não tem computador God para ficar rodando esse tipo de coisa, né? E aí, como é que faz? Como é que você pega e roda um jogo no seu PC com essa porcaria desse Denuvo te enchendo o saco? E lembrando, né, que o Denuvo não traz ganho nenhum para você. O Denuvo é um programa que não serve para nada para você. É um programa totalmente desnecessário. Ele não faz sentido estar no seu PC. Ele só está lá porque é uma forma de proteger que você não esteja pirateando esse jogo, né? Então você que compra o original, você acaba pagando o pato. Eu acho que ele deveria ter algum sistema de checagem de se deletar, caso você tá comprando com a serial original e tal. Mas no final das contas, quem consegue craquear o Denuvo acaba tendo uma experiência melhor, né? Bizarro, frustrante e revoltante. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.